Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. Peço que você que está em casa, para o que está fazendo. Vamos dedicar essa quase uma hora, 50 e poucos minutos para o Senhor. Feche os olhos, por gentileza. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por estar, meu Deus, nesse momento. Essa oportunidade no culto dos jovens, meu Deus. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar. E que possamos, meu Pai, aproveitar as oportunidades. E hoje o Senhor está nos abrindo tantas oportunidades. E nós temos mais uma agora. E a oportunidade maior, meu Deus, é viver uma vida que te agrada. Uma vida, meu Pai, que vale a pena ser vivida, Senhor. Meu Deus, perdoa se falamos demais, pecamos, se entristecemos o Senhor. Meu Pai, se não reagimos, se agimos de maneira inconsciente. Meu Pai, se estamos vivendo, meu Pai, até mesmo pela força do braço, pela força da carne, e nós estamos desprezando a graça que já é de graça para nós. Meu Pai, perdoa, Senhor. Meu Pai, nos traga de volta, nos mostre o caminho, nos apresente a verdade, Senhor. Meu Pai, nos leve a essa vida, Senhor. Meu Pai, eu preciso de Ti. Meu Pai, todos nós estamos aqui, meu Pai, porque precisamos do Senhor. Meu Pai, não nos deixe estar aqui batendo protocolo, vivendo algo, meu Pai, que não conhecemos, meu Deus. Nós queremos, meu Pai, Te conhecer de uma maneira única, sincera, meu Pai. De uma maneira, meu Deus, que até então nós não havíamos conhecido. Meu Pai, que o Senhor venha nos amar, meu Deus, e que possamos aceitar esse amor. Porque o Senhor nos ama. E esse amor, meu Deus, é um amor incondicional, que não condiciona nada, meu Deus. O Senhor nos ama de graça. E o que nós precisamos a fazer, meu Pai, é aceitar esse amor, meu Pai. E ser constrangidos por esse amor, meu Deus. E querer viver dentro, meu Pai, deste amor. Porque aquele, meu Pai, que pisa nos santos, os santos, aquele, meu Deus, que recebe esse amor, não quer, meu Deus, viver fora dele. Que nós possamos viver esse abraço e que o Senhor possa conduzir essa reunião de maneira poderosa, que cada um de nós possamos ser usados e aprovados pelo Senhor. Nós Te amamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. A pergunta que já está no título do culto: Deus está na sua vida ou Ele é a sua vida? Agora mesmo a gente estava no encontro do Poder Jovem e eu fiz uma pergunta para os jovens: Deus está na sua vida ou Ele é a sua vida? E a grande maioria disse que Deus está, mas não é. E uma das pessoas me perguntou: bispo, qual é a diferença? A diferença é que quando o Senhor Ele está na nossa vida, Ele está como um acessório, Ele está como um anel, Ele está como uma camiseta ou uma corrente. Mas quando Ele é a nossa vida, Ele faz parte do nosso corpo. Não há como você viver sem o Senhor, porque Ele é a sua vida. Quando a gente aceita o amor do Pai, você entende também que você não precisa fazer nada para receber esse amor. Eu perguntei para cada um: o que é preciso fazer para Deus nos amar? E a grande maioria disse: tem que obedecer, tem que sacrificar, tem que andar pela verdade, tem que fazer várias coisas. Cada um disse uma coisa. Mas teve duas pessoas ainda que disseram: nada. E a resposta é essa mesmo. Quando nós entendemos e sabemos que o Senhor nos ama, você anda pleno. Você anda completo. Você anda abundante. Nós simplesmente obedecemos a Deus porque a gente entende o tamanho do amor de Deus por nós. E você se sente constrangido ficar fora desse amor. Eu perguntei para cada um ali: o que se sente? O que você sente quando você peca? Quando você erra? Quando você se compromete com Deus e não alcança a expectativa?
E a grande maioria disse frustrado, triste, arrependido, e vários falaram, eu me sinto culpado. A culpa e todos os tipos de sentimento, ela provém do diabo. E esse sentimento vem para nos enfraquecer, para tentar apagar as verdades que foi tão difícil colocar dentro de nós. A verdade é que Deus me ama. E eu sou amado incondicionalmente. Quando eu pego a história do filho pródigo, você vê que ele tinha tudo do pai, ele teve as suas atitudes, teve as suas decisões, saiu para gastar a sua herança. No momento que ele se arrependeu, ele voltou, ele não precisou ficar ajoelhado, ele não ficou implorando, ele a reconheceu. O reconhecimento, quando eu reconheço eu errei, isso já nos gera um arrependimento, já nos gera um constrangimento, e já nos gera uma mudança de comportamento. Quando eu reconheço que eu errei, mas eu fico sucessivamente pedindo perdão pelo mesmo erro, é que aquilo não trouxe mudança, aquilo trouxe um remorso. O remorso nos deixa malandros espirituais, nos deixa pessoas sem sensibilidade de Deus. Você convive com o pecado, você quer uma consciência limpa, mas não quer relacionamento. O Senhor quer que a gente se relacione com Ele, o Senhor quer intimidade com Ele. E nós precisamos entender, Deus ele precisa ser a nossa vida. Ele precisa fazer parte do nosso corpo. Não adianta eu querer colocar Deus como um acessório, porque acessório você tira. Quantas vezes eu vou para a academia, eu vou tomar banho, eu preciso tirar a aliança, porque senão machuca. Quantas pessoas fazem do mesmo jeito? Eu vou para uma festa, deixa Deus em casa. Eu vou para uma baladinha, eu vou para uma festinha, eu vou mandar um WhatsApp, eu vou pegar o celular e usar para entrar em coisas que não me aproxima de Deus, mas me afasta. Eu volto a me sentir culpado. Eu tento trazer Deus para a terra de que jeito? Da mesma forma que eu tento agradar o meu pai terreno, eu fico nessa busca sucessiva agradar e buscar o amor de Deus. E o que acontece? O pai terreno pode falhar, o pai terreno pode esquecer de você na escola, o pai terreno pode não te levar para jogar bola, não levar você para o bolé, não te levar para ir para um sorvete, para comer um sorvete. O pai terreno pode esquecer de te dar boa noite, o pai terreno pode esquecer de te dar um abraço, o pai terreno pode esquecer de te validar e falar você é importante, você é especial, você é inteligente, você é filho amado. Você é imagem e semelhança de Deus. O pai terreno esquece porque ele é terreno. O Senhor ele não está procurando pessoas perfeitas. Deus quer um pecador imperfeito, mas sincero. Você é um pecador imperfeito, sim ou não? Sim ou não? Eu também. Agora a questão é o seguinte, você se aproxima de Deus com sinceridade e com plena convicção de fé, porque é isso que Deus quer. Quando você chega perto de Deus, você precisa chegar com coração sincero e com plena convicção de fé. Você não pode chegar perto de Deus se você não tiver sinceridade. Você pode chegar imperfeito, porque perfeito só teve um. E ele veio e já foi. Agora o Espírito Santo está aqui conosco. Agora o Senhor ele quer que você reconheça que na força do braço a gente não consegue. A lei, presta atenção, a lei escrita não produz vida. Se você tentar se tornar justo através da palavra de Deus, você não consegue. O problema é que muita gente trabalha para Deus, mas não trabalha para o reino de Deus. Sabe qual é a diferença?
O reino de Deus fala, está aqui, ó. Fala, o reino de Deus está aqui. O reino de Deus está aqui. Quando a gente trabalha para Deus, a gente faz como eu estou no emprego. E posso até começar motivado, cumprindo regras, obedecendo a hora de entrar, a hora de sair, fazendo as minhas orações, realizando, pegando na Bíblia, mas vai chegar num tempo, na força da carne, eu tentando me tornar justo pelaquilo que eu faço e não pelaquilo que eu sei quem eu sou, o fardo fica pesado. Vai chegar no momento que o fardo vai ficar pesado. E Deus, Ele nos ensina que o fardo é leve. E se está pesado é porque eu estou na carne, mas se está leve é porque eu estou na graça. Quando eu estou na graça, eu tenho a capacidade de vencer os meus inimigos. Eu tenho a capacidade de vencer o meu eu interior. Eu tenho capacidade de ser um construtor do reino. De eu trabalhar para o reino. Quando eu trabalho para o reino, eu trabalho para uma intimidade com Deus. O maior dom de todos não é dom de cura, da prosperidade, da revelação, da profecia. O maior dom de todos é o dom do temor de Deus. O dom da minha relação com Deus. A Bíblia diz, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. Ame de todo o seu coração, de toda a sua alma. As minhas vontades não vão me dominar. De toda a sua mente, os meus pensamentos não vão me dominar. E de todas as minhas forças. Eu vivo completo para Deus. Eu fui feito para Deus. Eu sou amado de Deus. Bispo, mas e quando eu erro? E eu me torno uma pessoa que peca. Uma pessoa que peca não. Eu me torno o próprio pecado. Você está fazendo o que o diabo quer. Você cometeu um pecado, você não é esse pecado. Você cometeu um ato de desobediência, você não é um desobediente. Você cometeu um ato de imoralidade, você não é um imoral. O diabo quer confundir as coisas. Presta atenção, às vezes você está aí com sono e parece que a palavra está sendo profunda, mas eu estou tentando ser o mais simples possível para você entender. A gente não pode tentar complicar um negócio que é fácil. Você é amado por Deus de maneira incondicional. A possibilidade de agradar a Deus tem. Ela pode agradar a Deus mais do que eu. Mas o amor de Deus está disponível para mim. Eu sou amado. Eu não preciso correr atrás de Deus, Ele já está aqui. O problema é que tem muitos jovens que trabalham sempre no futuro. Eu vou trabalhar porque amanhã eu vou obedecer. Porque amanhã eu vou ser feliz. Porque amanhã eu consigo agir de maneira que agrade a Deus. Não, porque Deus, se eu fizer isso aqui, Deus vai me amar. Não, Deus já te ama. Mas se eu fizer isso aqui, eu serei amado. Não, Deus já está me amando, Deus já me deu graça, Deus já me deu poder, Deus já me deu ousadia, eu já tenho tudo que é preciso para agradar a Deus. A Bíblia me fornece essa informação. Mas será que eu acredito nela? Não trabalhe com Deus de maneira do futuro, trabalhe o agora. Não, porque amanhã eu consigo. Não, você consegue agora. Porque amanhã, não, porque você já está podendo cancelar e parar hoje todo ato de mentira, de pecado, de imoralidade, todo pensamento de julgamento, todo pensamento de condenação, todo pensamento que te coloca como criatura e não como filho. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu falei com os jovens o seguinte, e eu falo aqui para você. Nós não temos a possibilidade de falar, eu amo a Deus se eu não obedeço. Eu preciso entender que eu sou amado. Mas para eu amar, eu preciso ter atos.
não adianta falar que ama a Deus. E eu perguntei isso para eles. E muitos falaram, não, eu amo a Deus. Mas você obedece todos? Não, então você não ama tanto assim. E eu não estou aqui para jogar fé, muito menos o espiritual. Eu estou aqui para interpretar o que está aqui. Amar, eu sou amado. Agora, se eu falo que eu amo, eu preciso cumprir obedecendo. Eu, por muito tempo, Fernando, falava que amava a Deus e tinha coisas que eu não cumpria. Então quer dizer que eu não amava a Deus. Bispo, mas você está falando de 880 morno. Deus não trabalha com mornidão. Deus não trabalha com parcialidade. Deus não trabalha com alguém totalmente 50%, 80%, 99%. Então, é sim, sim ou não, não. A Bíblia nos ensina isso. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Eu ainda peguei na NTLH, porque eu ainda acho que fica mais claro ainda, eu não passei para o pessoal ali, mas coloca na NTLH também. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas. Quando eu chego perto de Deus, eu preciso chegar com sinceridade. Eu posso estar em pecado, mas eu chego com sinceridade, eu me arrependo, eu chego quebrantado, eu me esvazio. Quando eu me esvazio, o Senhor pode trabalhar comigo. E quando eu tenho fé que eu estou sendo perdoado pelo meu quebrantamento, o que isso gera? Com consciência limpa das nossas culpas. Agora eu estou sendo e tendo a consciência totalmente limpa. Eu não sou essa pessoa que o diabo quer me colocar na minha cabeça. Eu não sou esse mentiroso. Eu não vou levar essa condenação para a minha vida. Chega de andar pesado. Jovens, eu falo isso com o fundo do meu coração, para todos. Muitas vezes a gente está chegando com aquela carga, eu fiz muita coisa, presta atenção. Todos aqui têm pecado. Todos aqui errou. Todos nós temos passado. Todo mundo tem capivara. Todo mundo tem histórico de pecado. Ninguém nasceu perfeito. E o Senhor nunca procurou isso de você. Mas uma pessoa que tem autoridade, quem será que tem mais autoridade? Aquele que diz que nunca mentiu ou aquele que mentiu, reconheceu a mentira e pode falar que venceu a mentira? Ou aquele que já foi imoral, já pecou, já adulterou, já traiu? Quem será que tem mais autoridade? Aquele que já esteve nas trevas ou aquele que se diz que nunca esteve? Aquele que diz que nunca pecou? Mais do que aquele que viveu, aquele que venceu, e o problema de ontem se tornou o testemunho de hoje, o testemunho do amanhã. Nós chegamos em Deus e o Senhor Ele nos dá a possibilidade. O que eu peço para cada um de vocês é sinceridade, não é perfeição. O Senhor quer sinceridade, o Senhor quer uma fé com convicção, uma fé firme, uma fé que você acredita tudo que está na Bíblia, e você sabe que ela vai se cumprir na tua vida. E a partir disso, você recebe a pureza, e o Senhor fala aqui, consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. O Senhor, através dessa consciência limpa, nós recebemos esse banho de santidade. E a gente chega limpo. Quando Arão e os filhos de Arão chegavam na presença de Deus, eles precisavam lavar as mãos e os pés, porque se não lavavam, eles morriam. Água é importante. E a gente precisa ser o quê? Se sentir totalmente lavado. Porque eu sou lavado e remido por Jesus Cristo. Uma das armas mais importantes que o diabo usa é exatamente esse ponto.
ele nos coloca essa culpa, né? Então você está ali escorregou, teve uma atitude errada, imatura, fez algo que não agrada ao Senhor, e aí vem aquela consciência culpada. Isso era uma das coisas que eu tive que lutar muito em relação à minha vida. Porque tinha vezes em que eu errava e aí eu não conseguia me relacionar com Deus. Eu não conseguia. Então eu estava fazendo tudo certinho. Aí um deslize, pronto. Aquele relacionamento foi embora. É como eu preguei hoje, bastava um obstáculo, pronto, eu parava. E aí eu ficava com aquela consciência culpada, com aquela culpa, não, Deus está com raiva de mim, Deus não gosta de mim, eu sou imunda, eu sou pecadora. Deus fala todas as vezes sobre o mesmo assunto comigo e lá vai eu no mesmo erro, não dá mais, não consigo. Então era uma opressão, era um peso tão grande e não era libertador. E aí chegou um dia que eu até fui falar isso a respeito com a bispa, falei sobre isso. E ela disse, minha filha, a palavra de Deus diz que bem sei os pensamentos que penso de vós. São pensamentos de paz e não de mal. E aquilo descortinou, abriu, né? Foi um holofote, luz, uau! Deus não tem pensamentos de mal. Então por que eu fico pensando tudo que é ruim ao meu respeito? E aí é isso que o diabo usa. Quando você tem uma atitude, quando você tem algo que foi contra a palavra dele, isso não é desculpa, tá? Para você sair errando e pecando por aí. Não. Mas é você ter uma consciência. Não, eu errei, eu falhei. Como Davi. Ele errou de diversas maneiras, mas ele errava uma vez. Então, isso não é uma desculpa, eu vou sair errando. Não. Eu errei, tenho consciência, você se arrependeu de todo o seu coração, porque tem que haver esse arrependimento. E quando eu entendi isso, eu também descobri que a maneira que eu olhava para Deus, a maneira que eu me relacionava com Ele, e a maneira, essa imagem que eu tinha de Deus, que Ele era um Deus bravo, ele dava castigo, Ele virava a cara, quando eu fazia algo de errado, Ele não falava mais comigo, Ele sumia. Isso, na verdade, vinha de um relacionamento com o meu pai terreno. Porque o pai terreno geralmente tem essas atitudes, né? O filho fez algo de errado, vai para o seu quarto, fica de castigo. Não quero mais falar com você. E essa expressão, não quero mais falar com você, isso vai entrando, e você leva esse padrão, essas palavras para o seu relacionamento com Deus. E aí é uma fortaleza, é algo que o diabo, o inimigo, ele coloca. E no momento que você mais precisa, quer se quebrantar, quer se humilhar, quer se arrepender, você não consegue, porque essa maldita consciência culpada te impede esse relacionamento com Deus. Aí é onde muitos acabam desistindo desse relacionamento com Deus. É onde muitos acabam perdendo as suas forças, porque eles sempre se colocam como imundos, impuros na presença de Deus, e não tem que ser assim. E ainda Isaías, Jéssica, diz, que eu puxei agora aqui, Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Acabou, apagou, foi deletado. Mas aí o ser humano fica o quê? Parece que ele quer ser maior que Deus. Ele fica lembrando, ele fica remoendo, ele fica lembrando, ele fica remoendo. Ouvindo o diabo. E fica ouvindo o diabo. E o diabo fala ali, e ele alimenta. Então, isso Você não pode culpar o diabo, sabe por quê? Porque esse é o trabalho dele. Você precisa fazer o seu trabalho. E não esquecer. O problema é que muitas pessoas ficam trabalhando, olhando para a baia do outro. O que o outro está fazendo? Não é o que o outro está fazendo, é o que você está fazendo. Quando você vence você mesmo, como você se compromete com ser o melhor cristão possível. O problema é que tem muita gente que está olhando o trabalho do diabo, e o trabalho do diabo é esse, ele está aí para isso. Ele está aí para colocar as mentiras, ele está aí para fortalecer as suas fortalezas. Não existe, se você quer pegar um exemplo do diabo, sem religiosidade aqui, você que é religioso, quer achar que eu estou encontrando algo bom no diabo, eu vou falar algo bom do diabo. O diabo é a pessoa que é mais persistente que tem, sabe por quê?
Porque ele sabe o final da Bíblia, ele sabe que ele vai ser jogado num lago do fogo e enxofre, logo de fogo e enxofre, mas todo dia ele acorda de manhã para destruir a tua vida. Já parou para pensar nisso? E você sabe que você tem salvação eterna, você sabe que você tem um passaporte para o céu e fica fazendo corpo mole. E com preguiça. E o diabo não tem preguiça, não. Ele é super disposto. E é interessante que essa semana agora tinha umas pessoas que estavam, algumas crianças teve situações na saúde, foi internada. E aí eu falando com os pais, e eu sempre uso isso, né? Porque isso é um testemunho. Olha, entrega para Deus. Deus está requerendo algo. Deus está querendo uma profundidade. Confesse para Deus. Aí os pais entram em pânico. E aí se coloca naquela condição. Eu errei, eu pequei, e agora? Deus não vai me ouvir. Eu falo, para. Hospital é lugar de adoração. Porque no hospital é o lugar que o povo está mais quebrantado. Né? Porque tem tempo para orar, tem tempo para buscar. E a palavra de Deus diz exatamente assim, assim aproximemo-nos de Deus. Não está escrito aproximemo-nos do homem, mas de Deus, com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar. Ou seja, como acontece essa purificação? É quando eu vou a Deus. Não tem outra maneira. E quando você entende isso, você desmonta o diabo, você desarma o diabo. Porque é no momento mais difícil que você pode chegar num quebrantamento num nível tão grande que vai fazer com que haja essa purificação. Porque é isso que o Senhor está falando, nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com a água pura que é Jesus Cristo. E para eu conseguir romper isso foi muito desafiador. Porque quando acontecia algo, quando eu era pega em algo, já vinha aquela consciência culpada. Sabe quando Satanás fica te culpando de algo que você fez há 20, 30 anos atrás? E aí uma situação que aparece, algo que acontece, lá vai ele. Você fez aquilo. Você fez aquilo. Quem já se sentiu Você assim? fez aquilo. Fica sinceridade, cutucando. Ele cutuca. Você fez aquilo. Tá vendo? Você foi assim. Você fez assim. Né? Eu tive, muito tempo atrás, eu tive um problema. Eu cheguei na igreja com um problema muito grave, que era a mentira. Era algo que, assim, era uma potestade, era um negócio, assim, era terrível. Todo mentiroso é covarde. Todo mentiroso. E eu tinha um problema com a mentira. E Deus foi trabalhando, a bispa Misericórdia, que Deus abençoe a vida dela, porque ela trabalhou duramente com isso. E aí hoje eu tenho os meus filhos. Os meus filhos, eles estão aprendendo. E desde a sua natureza, é a natureza humana. E aí chegou um tempo que quando os meus filhos tinham uma mentirinha ali, uma mentira aqui, lá vinha o diabo de novo, ô Satanás no inferno, você era mentirosa, agora os seus filhos são mentirosos. E aí o dia que eu percebi que o diabo estava fazendo isso comigo, eu falei, basta, eu fui, eu não sou, eu pratiquei, eu não pratico. E da mesma maneira que você saiu da minha vida, você vai sair da vida dos meus filhos. Isso eu estou dando um exemplo da mentira. Mas abre aí para a sua vida quantas coisas que o diabo vira e mexe, volta e fica aí te acusando. Colocando essa consciência culpada no seu coração. E é importante dizer o seguinte. Não é só você expulsar o espírito da mentira. É você mudar a forma que você trata também o mentiroso. Se a gente condena o mentiroso e não a mentira, esse mentiroso vai voltar a mentir. Se você condena a mentira e não o mentiroso, esse mentiroso vai se sentir amado. É duas maneiras de lidar. Muitas vezes pelo medo, até mesmo de um passado, e ela viveu muita coisa, e ela sabe do que eu estou falando, ela passou um tempo muito sombrio. Por quê? O mentiroso é filho do diabo. Então você se sente o quê?
Você não se sente filho de Deus. Não. Então, quando chega aquele gatilho, e Deus ele permite uma situação na nossa casa, a gente tem uma oportunidade, não um problema. Uma oportunidade o quê? De encerrar esse ciclo e pegar esse gatilho, e muitas vezes quando esse gatilho vem, de que maneira você trata? No desespero. Você lembra do teu passado, viu como foi ruim aquele tempo mentiroso, e você o quê? Não pode mentir, você não pode, vai ficar de castigo, blá, 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 aquele monte de coisas que você sabe. E o que acontece? Não resolve nada, porque quando acontece uma oportunidade, vem a covardia e ele vira o quê? Se torna de novo mentiroso. Quando a gente tratou a mentira com amor e não com ódio, ele começou a mudar o João. Não era só expulsar. Porque tem coisa que você nem precisa expulsar. Como assim, bispo? Uma decisão, uma mudança, um comportamento teu alterado, uma decisão sua, já vai respingar nos seus filhos. Tanto coisa boa, tanta coisa ruim. Então, quando ela tomou uma decisão e começou nós tratarmos com amor aquela situação E não com de culpa. covardia e não com culpa, Não com culpa, porque toda vez, quando começava a acontecer, eu olhava como uma culpa, porque quem colocava isso era o próprio diabo. E um dia eu fui e falei assim, não, peraí, eu não estou mentindo, então por que esse enviado está colocando isso no meu coração? Porque não é possível. Então, toda vez que você vai... Então, eu tinha momentos que eu estava corrigindo o João com a culpa. Por isso que eu não estava tendo resultado. E não é com a culpa, mas é com a libertação. Eu fui livre e liberta para levar a libertação, e não culpa e condenação. Então, você tem que ter isso definido na sua vida. O que é que o diabo te fica condenando, batendo toda vez no seu coração, na sua mente? Isso é uma mentira. Pois bem sei os pensamentos que tenho de vós, são de paz. Os pensamentos ruins, a condenação, quem coloca essa bagagem na nossa vida é o próprio diabo. É o diabo. Misturado com as nossas emoções, com o que eu estou sentindo, com o que eu estou vendo. o diabo Não. bate, o diabo joga, bate na porta e a gente abre. Se a gente não abre, continua na porta. A condenação chega. Quando chega uma mensagem pelo teu ouvido, aquela oportunidade, aquela vozinha que você fala, vai, mente, vai daquele jeito, tal. Se você não para raciocinar, você vai no automático. Se você para para raciocinar, você vê. Isso vai me levar a uma destruição. Eu já conheço a verdade. A pessoa que anda na verdade reconhece a mentira. Ela não vai aceitar mais isso. Essa porta vai continuar trancada. O diabo não vai entrar mais na minha porta. Exatamente. Está escrito, a adoração deve ser baseada na verdade das Escrituras e não em nossas emoções. A verdade não está nas nossas emoções e nem nas nossas opiniões a respeito de Deus. Para que a gente tem que pôr um fim nisso. Fica dando opinião, o que Deus está sentindo, o que Deus está pensando, o que Deus está querendo agora. Essas opiniões. Sim. A verdade, ela é baseada na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Essa é a verdade. Mas aí eu fico ali pensando, qual é a opinião? Não, eu fico dando opinião para Deus. Não, como Deus está agora? O que ele está pensando de mim? Ah, ele deve pensar que eu sou assim. Ele deve pensar que eu faço isso. Então fica dando essas ideias. Irmã Jéssica, se você não conhece a palavra de Deus, você cria um Deus próprio. E agora o seu Deus que você criou, ele não vai te condenar por causa disso. Por quê? Porque para ele não liga se você mentir, se você ver uma cena errada ali, se você olhar uma mulher, se você mandar um zapzinho, se você tratar Deus como, não vou nem dizer segundo lugar, mas como o resto. Porque tem gente que coloca o quê? Se tiver um tempo eu oro, se tiver um tempo eu pego na Bíblia, se tiver um tempo eu vejo um culto, se tiver um tempo... Se tiver um tempo. Eu conheço a Deus. E sobre esses tomar cuidado com deuses parecidos com você, isso é muito sério. Eu vivi isso na minha própria vida. Teve um tempo, por uma imaturidade, por misérias, eu passei a ver coisas que não existia, literalmente não existia. Eu passei a ver coisas interessante, que eu ia abrir a Bíblia e caía exatamente aquilo que eu queria.
E eu entrei naquele processo, eu mergulhei naquilo, e chegou um dia que eu não estava aguentando mais. Porque até eu cheguei na bispa e falei assim, bispa, como pode? Aconteceu isso, Deus falou comigo na palavra, isso, e está acontecendo tudo contrário do que ele falou, do que eu vi. E ela olhou assim e disse, você criou um Deus parecido com você. Eu, como assim, bispa? Existe isso? Sim, você criou um Deus parecido com você. Você criou um Deus com as suas vontades, com os seus desejos, com as suas misérias. Então, isso, você tem que ter esse entendimento. Será que você não criou um Deus igual a você, um Deus que tem aí tudo que você precisa? Mas isso, você precisa conhecer a palavra. Quem sabe a verdade, sabe detectar a mentira. Quem não sabe a verdade, cai na mentira. É simples e é, assim, rápido. Se eu sei a verdade, eu sei detectar o que é mentira. Então, o que você sabe aí o que é verdade? Então, você vai saber detectar o que é mentira. Se eu falo para você que Deus tem pensamentos de paz ao seu respeito, que Ele pensa que você é corajoso, corajosa, inteligente, criativo, talentoso, talentosa, que você será poderoso nesta terra. Aí vem o enviado e diz, você é um mentiroso, você é uma pecadora, eu sou imoral, sou pecadora. O que você está falando? Quem é você para ajudar o outro? Você é pior que ele, você é burro, você não é inteligente, criativo. Você não tem criatividade nenhuma. Com quem você vai ficar? Com qual verdade? Então, grava esse versículo, que os pensamentos, tudo que passar na sua mente agora, que for maldoso, maligno, perverso, culpa, provém de quem? De quem? Então, por que você está caindo? Então, por que tem muita gente, tem muitos jovens caindo nessas mentiras? Você não é ninguém. Você é um fracasso. Da onde está vindo isso? Então, todo mundo sabe responder, Jesus amado, que é do diabo, é do enviado, mas não sabe praticar. E quando vem isso, não, diabo, sai da minha vida, porque o Senhor disse que os pensamentos que Ele tem ao meu respeito são pensamentos de paz, de vitória, de crescimento. Eu sou poderoso, eu sou poderosa. E essa culpa que eu estou sentindo é você que está colocando, saia da minha vida. Isso é você vencer, é você guerrear da maneira certa. É você combater o mal da maneira certa. O problema é que muitas pessoas estão combatendo da maneira errada. Em vez de combater, está alimentando. Pensa. Se você fez algo que você se arrependeu, ele acabou de ler que o Senhor não lembra mais. O que te faz ficar pensando nisso, remoendo isso e permitindo que o diabo te acuse nisso? A resposta dessa pergunta vai te fazer colocar Deus na sua vida ou Ele estando na sua vida. Exatamente. Quanto mais eu reconheço e acredito naquilo que Deus me disse, aquilo que Ele já derramou por mim, os sacrifícios que Ele já fez por mim, mas Ele está e se torna o quê? Parte. Ele faz parte do meu corpo. E esse amor não é a lei, presta atenção, não é a lei, é o amor de Deus que vai me constranger. É o amor de eu querer continuar com esse amor, viver essa plenitude, essa adoração plena. A palavra de Deus ainda diz em João 4:23, ainda o Senhor estava falando ali para a samaritana. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou. Eu adoro, só essas primeiras frases, essas duas versículos, frase inicial, para mim já basta. Está chegando a hora, de fato já chegou, Jesus estava na frente. Jesus está. Você tem um relacionamento com Deus, sim ou não? Ele está com você, Ele está longe de você? Ele está longe ou está perto? Está meio tímida essa resposta. Eu não sei se está, não sei. Está ou não está? Então vamos lá. Quem está longe, levanta a mão.
Você sente que Jesus está perto de você? Então, de fato, já chegou, certo? Então, se de fato já chegou, no entanto, está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é o Espírito Santo não vai adorar, tem gente que vai, acho que espírito, está entendendo que é espírito, não, é o nosso espírito. Nós adoramos de dentro para fora, e não de fora para dentro. Porque aquele que está adorando de dentro para fora, já está adorando a Deus. E está adorando em verdade, não é na hipocrisia, não é na falsidade, não é no engano, não é nas mentiras. São estes os adoradores que o Pai procura. Repita comigo. São estes os adoradores que o Pai procura. Quer dizer então que o Pai está procurando adorador. O Senhor ama todos, mas Ele está procurando os adoradores. Será que a partir de hoje você vai se tornar esse adorador que vai adorar a Deus de espírito e em verdade? Por quê? No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou. Poderia estar chegando. Tem gente que acha que nunca vai chegar. Tem gente que trabalha que amanhã eu mudo, amanhã eu conserto, amanhã eu peço perdão, amanhã eu vou para a igreja, amanhã eu vou para o trabalho jovem. De fato já chegou. De fato você já está perdendo. De fato o tempo está passando. De fato já passou 43 minutos desse culto. E será que a gente ainda não entendeu que o amor do Pai já foi derramado por nós? E é interessante que o que você falou lá no Poder Jovem, ele fez essa pergunta, se Deus está na sua vida ou se Ele é a sua vida. Se Ele é a minha vida, então tudo que o diabo, ou todas as situações que aparecem na minha vida, não tem o poder, nem as minhas emoções, porque Deus é a minha vida. Ele está na minha vida. E o Senhor, Ele está pedindo, Ele quer você por inteiro. Ele não quer partes de você. Esse jejum que a bispa nos direcionou no domingo, de 40 dias, né? Daquilo que está te roubando tempo, energia, daquilo que está te distraindo, é algo muito poderoso. E tem momentos que você, né, quando ela falou, você fala, nossa, o que é que está me roubando? Você acha que não tem nada. E quando você para e detecta, epa, peraí, tem algo sim. Eu confesso para você que no domingo à noite, né, quando estava em casa, eu sentei e falei, eu vou começar hoje porque a bispa disse que o portal é hoje. E aí eu fiquei ali, o que é? Descobri duas coisas. Eu falei, meu Deus, isso é difícil demais para mim. E aí bate um desespero, diz, não vou conseguir. E agora, Senhor? E se eu for e não for? E se eu for e não terminar? E aí, de repente, eu levantei, eu vou. Está aberto o jejum, Senhor. É assim, porque Deus, Ele nos quer por inteiro, e tem muitas coisas na nossa vida que está nos roubando esse relacionamento com Deus. Tem muitas coisas na nossa vida que está fazendo com que Deus seja apenas, passe na nossa vida. Tem muitas coisas que está nos roubando, e está fazendo com que Deus seja apenas um anel, ó, que você, agora eu estou com Deus, agora eu estou sem Deus, tira Deus daqui. Eu vou ali, estou sem Deus. Agora eu estou com Deus. Tem muitas coisas que está roubando. E é isso que Deus está querendo. Esse é o ponto. Eu quero ser a sua vida. Eu quero estar na sua vida. Ser de forma inteira, verdadeira, sincera. É uma limpeza, é uma purificação. Deus está tirando, colocando luz naquilo que não estávamos vendo. Quantas coisas que você descobriu que estava tirando o seu foco diante desse jejum? Para alguns, falava demais. Que você vê aqui na igreja, tem uns que perdeu a voz, né? A pessoa era tão falante, falava coisas desnecessárias, agora está assim. Era algo que é difícil para ela, mas ela confiou na palavra.
ela está à disposição de Deus e ela está colocando Deus por inteiro na vida dela. Outras é palavrão, tem pessoas que dentro da igreja fala palavrão, outras que são viciadas no Instagram, na internet, no Facebook, viciadas em jogos, outras são viciadas em outras coisas, comida. E tudo isso nos distrai, nos tira desse relacionamento íntimo, profundo. A unção de governo, 2020, unção de governo. Eu governo o quê? Primeiro a mim mesma. Eu governo o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, eu governo as minhas vontades. E não é coincidência, né? No penúltimo jejum, Deus abre esse portal com esse jejum de 40 dias, porque Ele quer mostrar, você consegue ter esse autogoverno, você consegue se governar. A questão é que você não queria. E todo mundo aqui consegue. Eu espero que todos vocês tenham passado por esse portal, porque há uma graça, há um favor. Daquilo que eu me comprometi com o Senhor, no domingo eu achei que era impossível, e eu vejo essa graça. Né? Eu vejo muitas vezes, vem aquela vontade, epa, Jesus, há uma graça, há um favor, há uma unção. Então Deus nos quer por inteiro. Ele não quer ser o anel da sua vida, Ele não quer ser o brinco da sua vida, Ele não quer ser uma roupa na sua vida. Ele não quer ser só esse Deus que você só coloca para vir na igreja. Chegou ali do estacionamento para fora, tirei, não quero mais, vou para a minha vidinha. Não, Ele quer estar com você em todos os momentos. Ele quer ser. Então é isso, esse é o ponto. Deixa Deus ser a sua vida e não estar na sua vida. Quando nos tornamos adoradores, Deus para de olhar para além das nossas palavras e começa a olhar para a postura do nosso coração. Em 1 Samuel 16:7 diz, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. Repita comigo, o Senhor não vê como homem. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor, Ele vê o coração. Deus, Ele odeia hipocrisia. Ele odeia o exibicionismo. Deus, Ele odeia o fingimento, a falsidade na adoração. Ele deseja o nosso amor sincero. Deus, Ele aceita nós adorarmos de modo imperfeito, mas não sem sinceridade. Nós podemos adorar a Deus com imperfeições, mas o Senhor não aceita sem sinceridade. A falta da sinceridade, eu coloco Deus como acessório na minha vida, como a Jéssica acabou de dizer. Eu me visto de Deus, eu me visto de uma capa. Eu pego, como esses dias mesmo a gente tinha lá na geladeira lá, uma fileira de ovos, lembra? É. Aí eu fui lá pegar, na inocência, né? Você acredita Só acontece com o ele. trem tá bom, tá branco, tá bonito, né? E aí quando você joga na panela, vem. Né? Quase Vem um aquela. pintinho. Você começa a pensar, esse deve ser o lago de fogo e enxofre. Você começa a sentir, isso sim deve ser. Porque não tem como sentir. Você não acaba com o teu cheiro, você acaba com a cozinha, acaba com a panela, acaba com a tua vida. Ali você vê que aquele trem preto tá vivo. É um pintinho que tomou sol. Aí a gente começa a ver que tem cristão desse jeito. O cristão cheio de verniz. Chega a estar lindo. Na prateleira, dentro da geladeira é lindo, mas quando quebra, quando Deus bota para testar, quando acontece algum teste, vem aquele cheiro, aquela cara feia. E ai se alguém comer da comida que ele dá. Você mata. E é interessante. Ele fica, a pessoa ela se intoxica. Por isso que tem muito cristão, quando abre a boca, ele consegue intoxicar e derrubar pessoas. Sabe por quê? Porque ele não vai derrubar o convicto.
Ele vai derrubar aquele que está oscilando. O convicto, você vai o quê? Ele nem chega. Porque esse cristão ainda, né, ou melhor, esse crente, ele tem discernimento, ele sabe por quê? Eli sabia que era a voz de Deus. Ele reconhecia quando Samuel ia lá. Alguém me chamou. Ninguém te chamou aqui não. Voltou. Não, alguém me chamou. É Deus. Um dia ele me chamou. Um dia eu ouvi a voz de Deus. Hoje eu posso dizer, no caso ele estava, hoje eu sei, eu já ouvi, um dia eu já conheci. Agora fica aquela pessoa que já teve relacionamento, agora o quê? É um divorciado de Deus, não tem mais aliança, é um separado. Né? Exatamente, tem muitos aí que estão divorciados de Deus, está na hora da reconciliação. E isso acontece com uma consciência culpada, né? Tem muitas pessoas que não têm esse entendimento, não têm essa força de pegar o retorno e voltar, né? Porque fica com a consciência culpada, não se relaciona, não tem intimidade, e aí acaba seguindo a vida da maneira que deve. E a gente sempre é ensinado a isso. Viu que está no caminho errado, pega o retorno, volte, entra, faça o que você tem que fazer. É exatamente isso. Né? Tem momentos que você tem aquelas oscilações, que nem agora, você está na leitura da Bíblia. Então, você está indo bem. Aí, de repente, você deu uma escorregada. Você volta e continua ou você já desistiu? Isso já diz muito ao seu respeito. Não, eu tenho que continuar. Ainda que já passou 3 livros, eu vou continuar. Então, isso é um reflexo, isso já é algo que está acontecendo com você. Então, eu não posso parar. Ainda que eu tenha falhas, erros, eu volto, você tem que voltar, se posicionar novamente, e eu vou. Eu vou. Né? Até brinquei com a bispa que a gente vem numa disciplina desde o início do ano, e temos desafios, por conta da rotina das crianças, rotina de tudo que foi alterado. Teve um dia que eu até falei para Fer, misericórdia. Vamos conseguir, porque está muito assim, eu Fer sempre, não, calma, é adaptação, vamos conseguir, vai dar certo, porque eu entrei em pânico, porque tinha dia que dava tudo certo, tinha dia que nada funcionava, tinha dia que dava tudo certo, tinha dia que nada funcionava. E aí o Fer foi acalmando, não, é adaptação, daqui a pouco vai estabelecer. Então, o que não pode agora é achar que como está dando certo, está dando errado, parar de fazer o que é certo. E aí eu acalmei, falei, não, você está certo, vamos então continuar. Ainda que nessa oscilação, vamos continuar. E foi estabelecendo, foi se criando aquela rotina. Então, isso leva para a sua vida. O que você está fazendo, o que você faz, o que você está fazendo, que há essa oscilação e você para. Devido à oscilação, não pare mais. Continue, porque isso vai se estabelecer na sua vida. E eu quero deixar esse último versículo, não para você, mas para todos nós. Aquele que está aqui no altar, aquele que está na transmissão, aquele que está sentado na cadeira. Paulo disse para Timóteo, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Paulo disse a Timóteo, e eu me recordo da sua fé, uma fé não fingida, uma fé sincera. Mas ela não começou em você. Eu te conheci quando você tinha 17 anos. Mas veio o quê? De uma geração de pessoas com uma fé não fingida, uma fé sincera. Que o Senhor, Ele possa, através da nossa vida, e eu falo isso por mim mesmo, a bispa, a avó, minha mãe, eu, meus filhos. Paulo, ele tinha convicção que a fé da Lóide e a fé da Eunice era uma fé que foi passada para Timóteo.
E Timóteo foi um grande homem. Um grande homem. Eu conheci sua avó Lloyd e Eunice, a terceira geração de crentes sinceros nessa família. A terceira geração de crentes sinceros de todas as suas das gerações, e que seja dali as próximas gerações. Pode hoje parecer difícil, pode hoje parecer até impossível para alguns, mas pode ter certeza, se começar com você, Deus vai te dar graça. As próximas gerações serão o quê? Pessoas que não aceitam Deus como acessório, mas Deus ele vai fazer parte do seu corpo, faz parte, é como um dedo. Você não vai tirar um dedo, não é a mesma coisa. Você tira uma mão, não é a mesma coisa. Nós temos função e Deus precisa ser a nossa espinha dorsal. Ele precisa ligar todos os nossos movimentos. Se você quebra a primeira vértebra aqui em cima, você não mexe mais nada. Deus ele precisa ser a vértebra mais importante da sua coluna espiritual. Que se ela quebra, você não tem movimento. Porque sem Deus nós não somos nada. Sem Deus você veio do pó, a gente volta para o pó. Mas isso que Paulo falou, isso para mim é muito forte. Recorda-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó. Depois habitou a sua mãe. E hoje eu estou convencido que vejo em você. Hoje pode ser você. Amanhã será seu filho, depois será seu neto. E sucessivamente a gente vai criar essa geração poderosa que vai estremecer, que vai mudar todo esse mundo. Você crê? Amém. Se coloque de pé, por gentileza. Feche seus olhos, por gentileza. Eu quero que você fale com Deus. E a primeira coisa que eu quero que você reconheça, como eu falei e perguntei para esses jovens, e aquilo gerou uma libertação. Por quê? Porque foi um ato de humildade. Às vezes o orgulho e a arrogância nos cega e deixa a nossa vida travada. Por quê? Porque eu acredito que Deus é toda a minha vida, mas eu não obedeço Ele em nada. E eu quero que você reconheça com Deus. Fala com Deus, não é comigo. É você. Você vê aqui, já vai dar meia-noite, já estamos entrando na quinta-feira. E é você e Deus. E sempre será você e Deus. Ninguém vai mudar o seu relacionamento se não for você, porque Deus quer se relacionar. E eu quero que você nesse momento reconheça, não Deus, realmente o Senhor está na minha vida, mas não é a minha vida. Mas hoje eu decido, o Senhor vai ser a minha vida, vai ser a minha coluna dorsal, vai ser o ar que eu respiro, vai ser o chão que eu piso, vai ser os meus tatos, vai ser os meus sentidos, vai ser aquilo que eu olho, que eu cheiro, que eu falo, que eu ouço, que eu toco, vai ser todos os meus sentidos. A partir de hoje, o Senhor é a minha vida, não será somente no meu falar, no meu olhar, no meu ouvir, mas será toda a minha vida. Não terá mais essas reservas. Eu quero que você fale com Deus. E nesse momento reconheça, porque se Deus vê um quebrantamento, um reconhecimento, as coisas vão mudar na sua vida. Deus ele vai mudar. Deus ele vai te colocar no lugar onde você realmente quer estar. É só você abrir seu coração e aceitar o amor de Deus. E você nesse momento vai sair da criatura e vai se tornar um filho. A partir de hoje você vai viver um melhor tempo. Vai sentir Deus na sua vida. Isso é maravilhoso. Meu Deus, estamos aqui, meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor. Obrigado pela vida. Obrigado, meu Pai, por cada um que está aqui. Obrigado pelas palavras, pelas revelações. Ah, meu Deus, eu não sei, meu Deus. Quantas coisas que eu posso dizer para o Senhor, meu Deus, mas mais do que palavras, é um coração, é uma postura de coração sincero. Que o meu coração, meu Pai, cada vez mais seja quebrantado, meu Pai. Que eu possa, meu Deus, a cada vez mais diminuir para que o Senhor possa crescer. Sim, meu Deus, que o Senhor apareça e que o Senhor guie a minha vida.
Eu entrego, meu Pai, as nossas vidas em Tuas mãos. Meu Pai, que cada um, meu Deus, reconheça e que hoje tome decisões e que relacionamentos sejam restaurados. Meu Pai, que a intimidade seja reconstruída. Que o Senhor possa, meu Pai, levantar e sustentar a cada um, meu Deus, e que toda a possessão, que toda a mentira, que todo espírito de engano que está na vida dessa pessoa, que está na mente, que está escravizando, que está, meu Pai, colocando cansaço, a distração, que colocando, meu Pai, peso no corpo, peso na alma, julgamento, fardos pesados, legalismo. Pega tudo que é teu da nossa vida, da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa família, da nossa casa, do nosso redor, do nosso derredor, da vida dos jovens, das crianças, das igrejas, dos altares, dos obreiros. Ai, o nome do Senhor Jesus, e saia, saia, e saia em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que essa casa vazia seja ocupada, meu Deus, pelo Teu Espírito. E que cada um, meu Pai, seja cheio, meu Deus. E que cada um, meu Pai, veja agora as escamas caindo. E que sim, meu Deus, agora eu posso conhecer o Senhor. Que as prisões, meu Pai, estão abrindo, meu Pai. As portas estão abrindo, as correntes estão caindo. E que hoje você esteja livre. Fala, eu estou livre nesse momento. Não há mais correntes. Não há mais prisões. Não sou mais escravo. Eu sou filho de Deus. E Deus é a minha vida. E cada decisão que eu tomar, construindo a minha intimidade com Deus, eu vou poder agradar o meu Pai. Mas Ele me ama incondicionalmente. Obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Que o Senhor possa, meu Pai, derramar sobre cada um de nós esse amor. E que cada um, meu Pai, seja cheio, amado, meu Deus, pelo Senhor, de maneira profunda e sincera. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos demais e te agradecemos, meu Deus, e peço que o Senhor venha, meu Deus, nos ajudar. Aqueles que vão ficar, meu Deus, para o culto das 2 da manhã, relacionamento com Deus. Que o Senhor possa nos sustentar e nos dar uma madrugada, meu Pai, poderosa, maravilhosa, libertadora, restauradora, profunda, sincera, de crescimento e avanço, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.